A verdade é que ninguém te prepara para o momento em que tudo acaba. Não existe aviso. Não existe o sinal no céu dizendo que você está prestes a perder aquilo que levou anos para construir. Simplesmente acontece. E quando você percebe, já foi. Você olha ao redor e não reconhece mais a própria vida. Aquilo que antes parecia sólido desapareceu. Aquilo que parecia eterno se revelou temporário. E você fica ali, no meio do vazio, tentando entender onde foi que tudo começou a desmoronar. E é nesse ponto que nasce o maior medo de todos. O medo de recomeçar. Porque recomeçar não é bonito como as pessoas dizem. Recomeçar não é uma frase motivacional. Recomeçar não vem com trilha sonora e inspiradora. Recomeçar dói. Dói porque você precisa admitir que perdeu. Dói porque você precisa olhar para si mesmo sem desculpas. Dói porque você precisa abandonar uma versão sua que você jurava que daria certo. E talvez o mais difícil de tudo é aceitar que você vai ter que começar do zero. De novo, sem garantias, sem aplausos, sem ninguém acreditando. Só você e a sua decisão. Mas existe algo que ninguém te conta sobre esse momento. O zero não é o fim. O zero é o ponto mais poderoso que existe. Porque quando você está no zero, você não tem mais nada a perder. E isso muda tudo. Porque enquanto você tinha algo, você tinha medo de perder. Mas agora que você já perdeu, o medo começa a perder força. E é aí que nasce uma nova versão sua. Uma versão mais silenciosa, mais observadora, mais consciente. Uma versão que já sabe como é cair. E por isso, começa a aprender como levantar de verdade. Recomeçar do zero te obriga a encarar coisas que você evitou a vida inteira. Te obriga a reconhecer seus erros. Sem maquiagem, sem desculpas, sem distrações. Te obriga a entender que talvez não foi o mundo que te derrubou. Talvez você ainda não estava pronto. E isso não é uma crítica. É uma libertação. Porque quando você entende isso, você deixa de ser vítima e passa a ser responsável. E responsabilidade é poder. Poder de mudar. Poder de reconstruir. Poder de fazer diferente. Mas isso vem com um preço. O preço da solidão. Porque nem todo mundo vai entender o seu recomeço. Algumas pessoas só conheciam na sua fase boa. Na sua fase forte. Na sua fase estável. E quando você cai, elas desaparecem. E isso machuca. Mas também revela. Revela quem estava ali por você. E quem estava ali pelo que você representava. E no meio dessa filtragem silenciosa, você começa a perceber algo importante. Talvez você nunca tenha estado tão sozinho. Mas também, nunca esteve tão perto de si mesmo. Porque agora não tem distração. Não tem personagem. Não tem validação externa. Só existe você. E a verdade é simples, mas difícil de aceitar. Você precisa se reconstruir. Peça por peça. Pensamento por pensamento. Escolha por escolha. E isso não acontece rápido. Recomeçar é lento. É acordar sem motivação e ainda assim continuar. É fazer coisas pequenas, quando tudo dentro de você quer desistir. É caminhar, quando você nem sabe se está indo na direção certa. Mas você vai, porque no fundo, você sabe parar. Não é mais uma opção. E com o tempo, coisas começam a mudar. Pequenas coisas, quase invisíveis. Você começa a pensar diferente, a reagir diferente, a enxergar oportunidades onde antes só via problemas. E sem perceber, você já não é mais a mesma pessoa que caiu. Você está mais forte, não porque ficou invencível, mas porque aprendeu a suportar. E existe uma força enorme nisso. Porque quem aprende a suportar, aprende a continuar. E quem continua, eventualmente constrói. Mas dessa vez, é diferente. Dessa vez você não constrói baseado em ego. Não constrói para provar nada para ninguém. Você constrói com consciência, com presença, com verdade. E isso torna tudo mais sólido, mais real, mais seu. E então chega um momento em que você olha para trás e percebe o quanto mudou. Percebe que aquela versão sua, que achava que não ia conseguir, sobreviveu. E não só sobreviveu, evoluiu. E é aí que você entende algo que antes parecia impossível de aceitar. Perder tudo foi necessário. Porque se você não tivesse perdido, nunca teria se encontrado, nunca teria questionado, nunca teria crescido, nunca teria se tornado quem você é agora. E isso não significa que foi fácil. Não significa que foi justo. Mas significa que teve valor. Porque recomeçar do zero não é voltar para o início.
É começar com experiência. É começar com consciência. É começar sabendo exatamente o que não fazer. E isso muda o jogo. Agora você não depende mais de sorte. Não depende de validação. Não depende de circunstâncias perfeitas. Você depende de si. E isso é liberdade. A verdadeira liberdade não está em nunca cair. Está em saber que, mesmo se cair, você consegue levantar. De novo, e de novo, e de novo. Porque agora você sabe. O zero não te define. O zero te prepara. E talvez esse seja o maior segredo de todos. Recomeçar não é um sinal de fracasso. É um sinal de coragem. Coragem de continuar quando tudo acabou. Coragem de tentar quando ninguém acredita. Coragem de construir quando não há garantias. E poucas pessoas têm essa coragem. Mas você teve. E isso já te coloca em um caminho diferente. Um caminho mais difícil. Sim, mas também muito mais verdadeiro. Porque agora não é sobre chegar rápido. É sobre chegar inteiro. E você vai. Mesmo que leve tempo. Mesmo que doa. Mesmo que ninguém veja. Você vai. Porque dentro de você já nasceu algo que não existia antes. Algo silencioso, mas extremamente poderoso. A certeza de que, independente do que aconteça, você sempre pode recomeçar. E quando essa certeza nasce dentro de você, algo muda de forma silenciosa, mas definitiva. Você já não encara mais a vida da mesma forma. Os problemas continuam existindo. As dificuldades não desaparecem. As incertezas ainda estão lá, mas você já não é mais o mesmo diante delas. Antes, qualquer queda parecia o fim. Agora, você entende que pode ser só um intervalo. Antes, você precisava que tudo desse certo. Agora, você aprendeu a continuar mesmo quando tudo dá errado. E essa mudança não é visível para o mundo, mas dentro de você. É como se uma estrutura inteira tivesse sido reconstruída. Mais firme, mais consciente, mais resistente. Porque existe uma diferença enorme entre alguém que nunca caiu e alguém que caiu e voltou. Quem nunca caiu vive com medo. Quem já caiu vive com consciência. E consciência é o que transforma a dor em direção. Porque agora você não foge mais dos sinais. Você percebe mais rápido quando algo não está certo. Você sente quando está se afastando de si mesmo. Você identifica padrões que antes passavam despercebidos. E isso dá algo raro. Clareza. Clareza para escolher melhor. Clareza para se afastar do que te destrói. Clareza para construir com mais intenção. Mas essa nova fase também traz um desafio diferente. O desafio de não repetir o passado. Porque recomeçar não significa automaticamente mudar. Você pode começar do zero. E ainda assim cometer os mesmos erros. Se não estiver consciente. E é aqui que muita gente se perde. Porque acha que mudar de lugar é mudar de vida. Mas a verdade é que, se você não muda por dentro, o cenário muda, mas a história se repete. E você sabe disso, porque já viveu isso. Já tentou recomeçar, carregando os mesmos hábitos. Já tentou mudar de direção, com a mesma mentalidade. E o resultado foi o mesmo, mas agora é diferente. Porque agora você não está apenas tentando. Você está entendendo. E entendimento transforma tudo. Você começa a perceber que recomeçar de verdade não é só construir algo novo fora. É destruir aquilo que já não serve dentro. E isso é um processo silencioso e muitas vezes solitário. É abrir mão de pensamentos antigos. É questionar crenças que você carregou por anos. É abandonar versões de si mesmo que já não fazem sentido. E isso dói, porque existe uma parte sua que ainda quer voltar para o que era confortável. Mesmo que fosse limitado, mesmo que fosse pequeno, mesmo que estivesse te destruindo. Era conhecido. E o desconhecido assusta. Mas você continua. Porque agora você sabe conforto. Nem sempre significa evolução. E muitas vezes, o que parece seguro é exatamente o que está te impedindo de crescer. E então, pouco a pouco, você começa a se reconstruir de forma mais profunda. Não apenas nas ações, mas na forma de pensar, na forma de reagir, na forma de se posicionar diante da vida. Você começa a escolher melhor o que aceita. E principalmente, o que não aceita mais. E isso muda tudo. Porque o que você tolera define o que você constrói. Se você tolera pouco, constrói pouco. Se você aceita qualquer coisa, vive qualquer vida. Mas quando você começa a se respeitar,
O mundo ao seu redor começa a se reorganizar. E não é mágico, é consequência. Porque você para descolocar em situações que te diminuem. Você para de insistir em caminhos que não fazem sentido. Você para de negociar aquilo que sabe que merece. E isso cria espaço. Espaço para o novo. Espaço para oportunidades reais. Espaço para uma vida mais alinhada com quem você se tornou. Mas esse espaço, no início, parece vazio. E o vazio é desconfortável. Porque você ainda não construiu o novo, mas já abandonou o antigo. E fica ali, no meio, sem referência, sem certeza, sem garantias. E esse é um dos momentos mais críticos do recomeço. Porque é aqui que muita gente desiste. Volta para o antigo. Não porque era bom, mas porque era familiar. Mas você não volta. E não volta porque agora você enxerga. Você enxerga o preço de permanecer onde não deveria. Você enxerga o custo de ignorar a própria verdade. E principalmente, você enxerga o potencial que existe do outro lado. Mesmo que ainda não consiga ver claramente. Você sente. E isso é suficiente. Suficiente para dar mais um passo. Suficiente para continuar, mesmo no escuro. E então, lentamente, a vida começa a responder. Não com grandes conquistas imediatas, mas com sinais. Pequenos sinais. Uma oportunidade que surge. Uma ideia que faz sentido. Uma conexão inesperada. E você começa a perceber que o recomeço está funcionando. Não da forma rápida que você imaginava, mas da forma real que você precisava. E isso te fortalece ainda mais. Porque agora você entende que progresso não é sobre velocidade. É sobre consistência. É sobre continuar, mesmo quando não há aplausos. É sobre construir, mesmo quando ninguém está vendo. E isso cria algo dentro de você. Disciplina emocional. A capacidade de não depender do externo para continuar o interno. E poucas pessoas chegam nesse nível. Porque a maioria só age quando está motivada. Mas você não. Você aprendeu a agir mesmo sem vontade. E isso é o que separa quem sonha de quem constrói. E conforme você avança, algo curioso acontece. Aquilo que antes parecia impossível começa a parecer inevitável. Não porque ficou fácil, mas porque você ficou mais forte. E então, um dia, sem perceber exatamente quando, você olha ao redor novamente. Mas dessa vez, é diferente. Você reconhece o que construiu. Reconhece o caminho que percorreu. Reconhece a pessoa que se tornou. E existe um orgulho silencioso nisso. Não um orgulho de ego, mas um respeito profundo por si mesmo. Por não ter desistido. Por ter continuado quando era mais fácil parar. Por ter acreditado quando não havia garantias. E nesse momento, você entende algo que muda tudo. Recomeçar do zero. Nunca foi sobre perder tudo. Foi sobre ter a chance de construir algo que finalmente fosse verdadeiro.